Olá, estimado irmão, irmã, filho e filha de Deus. Seja bem-vindo a mais um estudo da Palavra do Senhor. Seu amigo pastor Zacarias está aqui mais uma vez para juntos estudarmos este livro sagrado. Vamos fazer uma breve oração? Soberano, eterno e todo-poderoso Deus, teu nome seja louvado e glorificado para sempre. Aqui estamos para mais um estudo da tua palavra e suplicamos que a pessoa maravilhosa do Espírito Santo nos auxilie, nos ilumine, nos ajude a entender a tua palavra, aceitá-la em nosso coração e colocarmos em prática em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Estimado irmão e irmã, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso estudo da Bíblia Sagrada. Nesta oportunidade, nós queremos falar sobre profetas. Você acredita em profetas? Ah, pastor, eu já ouvi muito falar disso aí. Aparece todo dia uma pessoa por aí dizendo que é profeta, uma mulher dizendo que é profetisa. E aí, às vezes, as pessoas falam algumas coisas e o que eles dizem não acontecem. Bom, realmente, nos dias atuais, algumas coisas estão acontecendo com respeito a profetas, hein? Bom, vamos estudar sobre o assunto? Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você deve entender é que antes do pecado, Deus falava com o homem face a face. Não havia pecados. Mas depois que o homem pecou, Deus agora falaria ao seu povo por meio dos profetas. Deus então iria escolher pessoas às quais ele iria revelar aquilo que ele queria que seu povo soubesse. Veja, por exemplo, o profeta Amós, no capítulo 3, no versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Portanto, o profeta realmente é um instrumento de Deus para levar ao povo a mensagem do nosso Pai eterno. Bom, o que se deve fazer diante de pretensos profetas? Há tantas pessoas que aparecem por aí dizendo-se profetas, tanto homens como mulheres. E agora, o que fazer diante desses pretensos profetas? Bom, 1 João capítulo 4, versículo 1 está escrito assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você percebe que a pessoa que pretende ser um profeta, que é um pretenso profeta, ele deve ser provado, ele deve ser testado para saber se realmente ele é ou não um profeta. E olha, o que tem se aceitado por aí de pessoas dizendo-se profetas sem passar por um crivo, e o crivo é bíblico. E nós vamos conhecer algumas coisas muito importantes sobre esse assunto nessa oportunidade. Bom, primeira coisa que já entendemos: toda pessoa que é um pretenso profeta, ele deve ser provado pela palavra de Deus, para saber se ele é um profeta de Deus ou não. Até dentro da própria Bíblia, há pessoas que se diziam profetas e que não eram profetas, mas que a Bíblia traz o registro deles, mostrando até que eles eram falsos profetas. Ok? Bom, o que os falsos profetas gostam de fazer? Bom, em Mateus capítulo 24, no versículo de número 24, está escrito assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Prodígios são milagres, para enganar, se possível, os próprios eleitos. O Senhor Jesus Cristo, falando sobre o fim do mundo, ele diz que antes de ele voltar, antes de Jesus voltar, muitos falsos profetas iriam aparecer por aí. E uma das principais características de um falso profeta é que ele gosta de fazer milagres. Leia o capítulo 24 do Evangelho de Mateus e você vai ver outras características também. Outra coisa que é interessante, que Jesus menciona na sua palavra, é que falsos profetas gostam também de expulsar demônios. Você sabe por que há algumas pessoas que são pretensos profetas, mas não são verdadeiros? Eles gostam de fazer essas coisas porque chama atenção, atrai. É verdade ou não é? Claro, atrai as pessoas. Bom, mas vamos adiante, vamos lá. Há algumas coisas impressionantes para nós aprendermos aqui, tá bom?
A Bíblia, ela faz distinção entre profetas verdadeiros e profetas falsos. Então vamos ver agora os sinais. Quais são os sinais que nós devemos ficar atentos para saber se uma pessoa é profeta verdadeiro ou falso? Aí vai então, primeiro sinal está em 1 João 4, verso 2. Nos diz assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, primeira coisa, se uma pessoa é um pretenso profeta e você vai testar para saber se ele é verdadeiro ou falso, primeira coisa que você tem que saber, essa pessoa, ele realmente crê que Jesus Cristo é Deus e ele veio em carne e ossos? Se ele disser que Jesus não é Deus, opa, anteninha ligada, hein? Antena ligada. Se ele disser que Jesus não é Deus, cuidado, hein? Cuidado, porque ele não é um profeta verdadeiro, ok? Então, o primeiro sinal é aceitar Jesus como o verdadeiro Cristo, Deus Filho, que veio em carne e ossos. Portanto, presta atenção agora, hein? Fique atento. Se alguém disser que é um profeta de Deus e disser que Jesus não é Deus, cuidado, hein? Pastor, mas eu já ouvi dizer, uma pessoa disse que Jesus era um Deus menor. Ei, não tem Deus menor e Deus maior, não. Deus menor, Deus maior, Deus é Deus. Nós já estudamos aqui sobre a Trindade, lembra? Bom, Jesus é Deus. Tudo bem até aí? E se alguém disser que não é, cuidado, antena ligada. Segundo sinal, Mateus capítulo 7, versículo 20. Eu aconselho você a ler o capítulo 7, versículo 20 e um pouco mais. Preste atenção no que a Bíblia nos diz. Ó. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Você tem que ver como é a vida desse profeta, desse pretenso profeta. Olha, eu conheci alguns homens e conheci mulheres também que se diziam profetas. Mas olha, a vida era toda enrolada. Era devedor. E não é só devedor não, devedor, mas não pagador, não é um bom pagador. Não cuidava bem da família. Era uma confusão a vida dessas pessoas. Mas chegavam na sua denominação religiosa e eram tidos como profetas de Deus. Incrível, né? Bom, mas vamos adiante. Veja só. Então, o nosso segundo o nosso segundo sinal para saber se o profeta é verdadeiro ou falso é verificar os frutos na vida desse tal profeta. Terceiro sinal, Deuteronômio agora, capítulo 18, versículo 22, nos diz assim: sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa importante. Eu estava uma certa ocasião em uma cidade, e eu morava nessa cidade, e aí teve uma campanha política, né? 2 homens, 2 senhores disputando a prefeitura. E aí o que é que acontece? Uma certa senhora, de uma determinada denominação religiosa, ela, na igreja, um domingo à noite, ela profetizou que tal homem iria ganhar a eleição. Pois é. E não é que o homem perdeu? Meus nobres amigos, isso foi uma repercussão tão grande na cidade. Incrível, hein? Cuidado com aquilo que as pessoas estão dizendo e se auto-intitulando profetas. Muito cuidado, hein? Muito cuidado com isso. Vamos adiante. Então, o terceiro sinal, as palavras desse pretenso profeta têm que se cumprir do jeito que ele falou. Há um outro caso interessante de uma certa pessoa. Essa pessoa se diz profeta e naquela, eu diria assim, da ânsia, né, do profeta, ele disse que um certo fato iria acontecer. Eu estou gravando esse vídeo no ano de 2020 e ele profetizou que algo iria acontecer neste ano, 2020. E eu fiquei até, será que vai acontecer mesmo? E não é que a data passou e nada aconteceu? Mas aí veio a desculpa. Não, mas não aconteceu, por quê? Porque nós temos que passar por uma angústia ainda. Aí veio as desculpas. E eu disse, realmente mais um que caiu num dos sinais. Você está entendendo? Prove os profetas. Cuidado com o que andam dizendo por aí, não estão se cumprindo, hein? Bom,
Quarto sinal, Isaías capítulo 8, verso 20. Agora esse aqui eu quero que você arrume a sua costa aí, senta direitinho no sofá, na cadeira, respira fundo. Esse aqui derruba muitos pretensos profetas. Esse sinal aqui, esse aqui eu diria que é a gota d'água. Se ele falou uma coisa e aconteceu, vai lá. Se o outro fez isso aqui, ok. Se ele é uma pessoa boa e tudo, etc., tudo bem. Mas esse aqui é a gota d'água. Esse aqui, esse sinal, derruba muitos pretensos profetas por aí. Mas pastor, que sinal é esse? Vamos ver? Isaías 8,16 nos diz assim, ó, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Olha que coisa linda, hein? Olha o que Deus está dizendo. A lei, quer dizer, a lei de Deus, os 10 mandamentos, e ao testemunho, a palavra do Senhor. Preste atenção agora. Se alguém disser que é um profeta de Deus, e ao mesmo tempo ele diz que os 10 mandamentos não devem mais ser guardados, que a lei de Deus foi abolida, que o sábado não precisa guardar, ei, aí não é só a anteninha ligada não, amigo. Aí, ó, acabou o teste. Sabe por quê? Presta atenção, hein? Respira fundo aí, ó. Se uma pessoa se diz que é profeta, é porque ele é o quê? Um porta-voz de Deus. E como é que ele está falando contra o que o próprio Deus escreveu? Peraí, pastor, repete aí. Atenção, hein? Profeta é um porta-voz de Deus. Se ele é um porta-voz de Deus, ele tem que falar o que Deus disse. E que tem que estar aqui, ó, na sua palavra. Se alguém disser que os 10 mandamentos, que foi escrito pelo dedo de Deus, foi abolido, que o sábado que Deus deixou na sua palavra não precisa mais guardar, ei, atenção agora, hein? Esse não é um profeta verdadeiro. Porque ele está falando contra o que o próprio Deus falou. Portanto, o profeta verdadeiro não fala contra o autor da palavra, Deus. Deu para você entender? Pastor, repete de novo, deixa eu ver se eu entendi. Vou repetir, hein? Se alguém disser que é um profeta de Deus, mas disser que os 10 mandamentos, a lei de Deus, o sábado não é mais para ser guardado, não é profeta verdadeiro. Ele não pode ser o porta-voz de Deus, porque Deus não disse isso. Tudo bem? Aí eu volto a te dizer, nesse sinal bem aí, caem muitos. Muitos caem. Porque muitos falsos profetas andam dizendo por aí que os 10 mandamentos não é mais para ser guardado, que o sábado não deve mais ser guardado. Cuidado, hein? Lembre-se que o primeiro ser em todo o universo que guardou o sábado foi Deus. E Deus não faz coisa errada não, faz? Não, Deus não faz coisa errada. Então vamos adiante. Bom, então quarto sinal, a pessoa tem que estar em harmonia com a Bíblia e com a lei de Deus. Quinto sinal, Daniel capítulo 10. Bom, nesse texto diz que Daniel, ele esteve em visão, ele ficou sem forças alguma, tá? Ele contemplou a visão, teve uma grande visão, mas ele ficou sem forças. Ele teve uma visão sobrenatural. Então, as visões de um profeta verdadeiro são sobrenaturais. São coisas que Deus mesmo revela a ele em visão. Tudo bem? Tudo bem, então vamos adiante. Bom, mas eu queria lhe falar agora sobre o dom de profecia restaurado na Igreja de Deus nos últimos dias. Há uma profecia no livro do profeta Daniel, no capítulo 8, no versículo 14, que nos diz assim, ó, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nesse período de 2.300 tardes e manhãs, tarde e manhã é um dia, 2.300 dias. Cada dia, profeticamente, cada dia equivale a um ano. Portanto, o profeta Daniel está falando sobre um período de 2.300 anos. E dentro dessa profecia, o profeta Daniel, ele revela dizendo que a contagem dessa profecia começaria a partir de quando saísse um decreto para restaurar Jerusalém, que estava destruída. Esse decreto saiu no ano 457. Eu vou mostrar para você agora um panorama desse calendário profético. Nós não vamos estudá-lo nos mínimos detalhes agora não, porque o objetivo não é esse. Mas eu quero te mostrar esse panorama. Veja, a contagem desses 2.300 anos começou no ano 457, tá?
E essa contagem se estendeu até o ano de 1844. Então, dentro da profecia, Deus estava dizendo que no ano de 1844 ele iria restaurar o dom profético na sua igreja. Ele iria levantar mais um profeta, mais uma pessoa que iria orientar o seu povo nos últimos dias. Bom, nós, os adventistas do sétimo dia, nós cremos que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente de Deus aqui na terra. E que na pessoa de Ellen Gold Harmon, que depois casou com Tiago White e seu nome ficou então Ellen Gold White, Deus então manifestou o puro dom de profecia bíblico através dessa pessoa. E uma coisa que é muito importante, essa senhora, ela foi provada, foi testada na sua época. Nessa época de 1844 para frente, ela foi testada e foi aprovado em todos os testes como realmente profetiza de Deus. Agora, há uma coisa que eu quero lhe chamar aqui a atenção. Mesmo que neste mundo nós estejamos cercados de pretensos profetas por aí, pessoas que dizem uma coisa, outro diz outra, outro diz mais outra, às vezes a gente perde até a crença no verdadeiro dom de profecia. Sabe? O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo de número 19 a 21, ele nos diz assim: não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai as coisas e retende o que é bom. Não deixe de acreditar no dom profético só porque existem falsos profetas. Preste atenção, se existem falsos profetas, é porque tem um verdadeiro. Agora, por favor, passe cada um deles no crivo bíblico. Pegue esses sinais aí e verifique se cada pessoa que se apresenta como um profeta, se ele passa nesses sinais. Não esqueça aquele, hein? A lei de Deus, a guarda dos 10 mandamentos. Verifique isto. Mas deixa eu lhe falar sobre uma coisa ainda para nós chegarmos à nossa conclusão. Veja. Essa senhora chamada Ellen Gold White, ela escreveu inúmeros livros. Todos os livros que ela escreveu são de ajuda, de auxílio para a Igreja de Deus nos últimos dias. Mas nenhum dos livros que ela escreveu supera, é maior do que este. Este aqui, a Bíblia Sagrada, é a nossa regra de fé e prática. É esse aqui. Agora, todos os livros que ela escreveu, eu os tenho, todos. Mas todos os livros que ela escreveu me ajudam a entender melhor a Bíblia Sagrada. Por exemplo, tem um livro que eu já li 3 vezes, chamado Patriarcas e Profetas. Ah, meu querido, cada vez que eu leio aquele livro, e tem um detalhe, eu não leio o livro em separado, deixo a Bíblia para cá e vou ler. Não, nem devo fazer isso. Você tem que ler o livro acompanhando com a Bíblia. Porque tudo que ela vai te dizendo lá, ela manda você vir para cá para a Bíblia. Você vem conferir na Bíblia, você olha na Bíblia e diz: rapaz, olha aqui que coisa fantástica, olha que coisa linda, olha que coisa que eu estou aprendendo aqui na Bíblia Sagrada. Há um outro livro, que eu também já o li, chamado Desejado de Todas as Nações. É uma obra que fala só de Jesus Cristo. Só de Jesus. Você quer conhecer Jesus em todos os seus detalhes? Conhecendo através da Bíblia, claro. Desejado de Todas as Nações, esse livro te manda vir para cá. Você vai conhecer os 4 evangelhos de forma linda, fantástica. Mas, pastor Zacarias, eu queria conhecer, por exemplo, eu queria um livro que me ajudasse no meu relacionamento conjugal, na minha família. Tem um livro chamado Lar Adventista, que também te manda vir para cá. Pastor, e sobre saúde? Tem algum livro que ela escreveu que nos ajuda, assim, nos orienta com respeito à saúde? Tem. Eu tenho um livro que eu já li, esse eu já li 4 vezes, chamado Conselhos sobre Regime Alimentar. Pense num livro fantástico que te ajuda a ter saúde. Fala sobre combinações de alimentos, fala os passos que você tem que dar, os 8 remédios de Deus para você ter saúde. Só coisa fantástica. Pastor, mas eu tenho um jovem aqui em casa e eu não sei lidar com esse jovem, como é que eu faço? Ou então você é um jovem, eu queria um livro que me ajudasse. Tem um livro chamado Mensagem aos Jovens, só para a juventude.
Pastor, e para criança, tem um livro que me ajude a educar melhor o meu filho neste mundo tenebroso? Tem um livro chamado Orientação da Criança. Bom, são vários livros que nos ajudam nestes últimos dias a estarmos mais perto do céu. Mas eu repito, nenhum deles supera esse aqui. Todos eles nos mandam para cá, para a Bíblia Sagrada. Que coisa, hein? Este livro é fantástico. É ou não é? É ou não é? Você ama esse livro ou não ama? Meu amigo, deixa eu lhe contar um segredo. Eu amo esse livro. Eu amo esse livro. Mas eu quero concluir fazendo uma pergunta a você. Você crê no dom profético? Por favor, apesar de nós estarmos cercados de falsos profetas por aí, não deixe de acreditar no dom profético. Não deixe de crer no dom de profecia bíblico. Faça os testes. Se alguém chegar dizendo que é profeta, faça os testes. Não esqueça disso. Mas agora chegou a hora de nós orarmos. Eu quero orar com você. Você acredita no dom de profecia? Você acredita no dom profético? Se crê nos profetas de Deus? Crê? Então eu quero orar contigo. Eu quero orar porque um dia nós vamos ver todos os profetas de Deus. Todos os profetas de Deus. Um dia nós vamos vê-los. No dia da volta de Jesus. Amigo e amiga que me ouve, filho e filha de Deus, nós precisamos cada dia nos firmar mais na palavra profética dada por Deus através dos seus servos, os profetas. Vamos orar? Ore comigo agora. Querido Deus, Pai Celestial, nós agradecemos, Senhor, por este dom maravilhoso, o dom profético. Desde o início, Senhor, quando nossos primeiros pais pecaram, o Senhor, ao longo de todos esses anos, o Senhor escolheu pessoas para serem usadas como profetas, como porta-vozes do Senhor, para ensinar o povo somente o que diz a Tua palavra. Nos guarda, Senhor, desses muitos falsos profetas que existem por aí, operando milagres, mas negando a verdade da Tua palavra, fazendo sinais, mas negando a Tua lei, negando os Teus 10 mandamentos. Por favor, Senhor, nos guarda, nos livra destes falsos profetas e ajuda-nos a seguirmos de perto as orientações da Tua palavra, estarmos preparados para o nosso encontro magistral com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Por favor, guarda-nos. Em nome do nosso eterno Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Filho e filha de Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti derrame as tuas bênçãos, te guarde de todos os falsos profetas e Ele faça com que a palavra dele esteja enraizada em teu coração para a vida eterna. Que Deus te abençoe. Nos veremos no próximo encontro, hein? Eu estarei aqui aguardando você. Um abraço a você e toda a sua família. Até lá!